Olá, meu nome é Ana Beatriz, eu sou aluna da Universidade Federal do Pará e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a obra de Adolfo Caminha, intitulada Bom Crioulo. Bom, eu baixei essa versão, é uma versão para e-book, está disponível na Biblioteca Virtual do Estudante Brasileiro e foi digitada por Sérgio Luiz Simonato. A primeira edição dessa obra data de 1895 e foi publicada pela Livraria Moderna no Rio de Janeiro. É importante dizer que Bom Crioulo figura como o primeiro romance sobre a homossexualidade de toda a história da literatura ocidental. O autor é um dos maiores representantes do naturalismo brasileiro, e essa obra é um dos melhores exemplos dessa corrente literária, justamente pela bela representação realista. A história se passa no final do século XIX. O nosso personagem principal é Amaro, um escravo que foge das fazendas do seu senhor. Um ponto interessante é que, no momento em que essa obra é retratada, 1895, a escravidão já tinha sido abolida aqui no Brasil. Porém, a obra retrata que esse sistema ainda se mantinha em vigor. Depois de sua fuga, Amaro se torna marinheiro e consegue então contemplar a tão sonhada liberdade. Se dedica a aprender o ofício da marinha e se mostra sempre muito disposto e prestativo. Por esse motivo, ganha o apelido de Bom Crioulo. Não há quem não goste de Amaro, e ele é muito bem visto por todos os tripulantes. Inclusive, o personagem é descrito como um ser superior em relação à força física, dotado de um sistema formidável de músculos. Depois de algum tempo trabalhando a bordo, Amaro conhece então Aleixo, um jovem marinheiro louro dos olhos azuis, que será o responsável por despertar uma paixão avassaladora no Amaro. Diante disso, Amaro apresenta então um comportamento nunca visto antes. Ele passa a beber e, ao tentar defender o Aleixo, acaba se envolvendo em brigas, o que o leva a sofrer castigos corporais como forma de punição. O sentimento de Amaro por Aleixo é tão forte que ele começa então a planejar e morar com o jovem logo após a sua chegada ao Rio de Janeiro. Após 6 meses de viagem, ambos desembarcam então no Rio de Janeiro. Amaro não demora em providenciar um lugar para que ambos fiquem, e se dirige então até a Rua da Misericórdia, onde se situa uma pensão que tem como proprietária Dona Carolina. Ela logo cede o espaço para que eles se acomodem. Dona Carolina é muito interessante para essa narrativa. Ela é uma das 3 personagens do triângulo amoroso que vai se formar logo mais à frente. O motivo que faz Amaro conhecer Dona Carolina é um motivo muito curioso. No passado, Amaro a salvou de uma possível morte por parte de uns assaltantes, e ela revela uma alta gratidão pelo então marinheiro. Após se acomodarem então num quarto que fica nos altos da pensão, tudo segue de uma maneira muito tranquila. Porém, Amaro não esperava que fosse solicitado para trabalhar em um outro navio, que tem uma rotina muito mais rígida do que o atual em que ele estava trabalhando. Essa rotina é o que acaba impedindo com que Amaro veja Aleixo com frequência, e isso o deixa nada satisfeito com a situação. E é justamente na ausência de Amaro que Aleixo se deixa seduzir e apaixonar pela então Dona Carolina, a dona da pensão. Após muitos dias sem ver Aleixo, Amaro planeja uma fuga, foge do navio e se dirige até a pensão. Porém, chegando lá, ele não encontra Aleixo, que estava de serviço na corveta, o navio onde eles se conheceram. Após isso, Amaro sai de lá e acaba se envolvendo em uma briga, o que faz com que os seus superiores o capturem de volta e o levem para o navio. Chegando no navio, ele sofre um castigo tão cruel que o faz ser levado para o hospital. Sua estadia no hospital, que mais parece uma prisão, é marcada pelo abandono, o que o deixa extremamente triste e desesperado. Além dos sofrimentos corporais, é obrigado a conviver com a distância de Aleixo. Após um determinado tempo no hospital, ele encontra então um conhecido da Marinha, que acaba por dizer que Aleixo está se relacionando com uma pessoa, e que essa pessoa é supostamente uma mulher. Porém, até então, Amaro não sabe de quem se trata. Após isso, ele foge então do hospital, atrás de descobrir o que está acontecendo. Ao chegar na Rua da Misericórdia, encontra a casa de Dona Carolina toda fechada e então desconfia. Vai então até uma padaria que
fica logo de frente à casa e acaba descobrindo por um funcionário que sim, Aleixo está se relacionando com outra pessoa e que esta outra pessoa é Dona Carolina. Tomado então por uma cólera, uma fúria imensa, ele vê o garoto saindo de casa. Se dirige então até ele e desfere um golpe de navalha no peito, que faz com que Aleixo morra ali mesmo, na Rua da Misericórdia. Logo então se junta uma multidão, todos curiosos, levam o garoto, já sem vida, e Amaro para uma suposta prisão. A tragédia presente nessa obra é uma das marcas do naturalismo, e o autor traça uma representação muito fiel do cenário daquela época. Muito influenciado pelas teorias deterministas que estavam no seu auge naquele momento, o autor constrói os personagens se utilizando dessas teorias, onde as ações dos mesmos são justificadas pela sua própria natureza humana, e onde tudo o que acontece está determinado, seja pelo meio em que o indivíduo está inserido, pela raça ou pelo clima. E esse é um ponto muito interessante da obra, porque ela conversa a todo instante com o contexto social em que ela foi produzida. E assim, ela apresenta não apenas um valor literário, mas um valor histórico. Eu nem preciso dizer que foi um livro que me surpreendeu bastante, não apenas pela temática que ele aborda, mas a forma como ela é abordada. Uma leitura relativamente rápida, muito gostosa, muito prazerosa, muito direta também, e com certeza eu recomendo. Ela possibilita uma série de análises muito ricas, todas baseadas no cientificismo do século XIX. E assim eu encerro o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.